Pronto. Vamos lá, então. Eu vou iniciar aqui com uma oração e aí nós vamos já entrar no tema aqui de hoje, que é Gênesis, tá bom? Vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia de sábado que chegou. Obrigado pela paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado pela proteção também, tão importante, pela saúde, pelas provisões da nossa vida, um lugar para morar, um lugar para descansarmos, repousarmos, a comida, a proteção, a saúde que o Senhor concede a cada um de nós aqui. Obrigado porque hoje é o dia do Senhor, é o sábado e nós temos a oportunidade de abrir a tua palavra já nessas primeiras horas deste dia. E hoje começaremos um estudo muito importante, muito legal, que começa em Gênesis e vamos tentar ir até o Apocalipse, passando livro por livro da Bíblia, com os principais temas, as principais histórias e reflexões para a nossa vida. Abençoa cada um aqui que está, Senhor, as nossas famílias. Obrigado pelo privilégio de ainda podermos abrir a tua palavra de forma liberal e podermos aqui, nesses próximos minutos que passaremos aqui, louvar e adorar o Senhor, aprendendo mais sobre o ti. Cuida de cada um de nós, seja presente através do Espírito Santo do Senhor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou compartilhar a tela e aí vocês me sinalizam aí se estão vendo aqui o slide. Está aparecendo aí? Sim? Beleza? Então tá bom. Muito bem, vamos lá. Quem quiser acompanhar, pode pegar a Bíblia, né? Eu vou passar por alguns temas, a gente vai dar uma pausa aqui em alguns textos para a gente poder ler e aí para a gente conseguir acompanhar, tá bom? Então, assim, ó, esse é um resumo do livro de Gênesis. Então, eu vou fazer um resumo, quem escreveu, para que escreveu, qual período que era, né? Então, tudo isso para a gente entender bem a parte um pouco mais teórica aqui do livro, né? Então, um termo em hebraico, se você pegar uma Bíblia em hebraico, você vai ver o termo chama-se Bereshit, né? No princípio. Então é a primeira palavra que aparece lá na Bíblia, no princípio. Então Gênesis faz parte do Pentateuco, né? Ou seja, você já deve ter ouvido essa frase, né, essa palavra, é um dos 5 primeiros livros que são associados a Moisés, que são chamados da Torá, né, ou a lei, formando aí uma unidade estrutural que engloba aí toda a história e a peregrinação inicial lá do povo de Deus, né? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia associa-se ao autor, o nosso amigo Moisés. Então, aqui nós encontramos, né, o início de tudo. A terra era sem forma e vazia, depois veio aquela geniosa frase, né? Haja luz, e as coisas começam a acontecer. E a vida do ser humano, infelizmente o pecado, né? A queda, a união entre homem e mulher, sobre o sábado, a aliança familiar, né? Que então vai do pecado até a salvação, já desde o primeiro livro da Bíblia a gente já encontra isso, né? E por meio da distribuição aí das genealogias, das histórias, né? Dos patriarcas, aí tudo é relacionado aqui, a gente vai poder ver um pouquinho. E nós temos a oportunidade de estudarmos aqui de Adão até José, né? É muita gente aqui que passa nesse período, são 50 capítulos o livro de Gênesis, e a gente vai poder discorrer um pouquinho aqui dos principais personagens aqui hoje, né? Então, para que você consiga compreender o restante da Bíblia, é fundamental aprender um pouquinho sobre o começo, né? Então, Gênesis é o pontapé inicial para que a gente possa levar adiante lá na frente. Muitas das referências, inclusive do Novo Testamento, remetem-se ao Antigo, né? E muitos aí ao livro de Gênesis, inclusive. E ali mostra que Deus, ele é o criador, ele é o soberano, né? E a salvação pela fé já aparece aqui desde as primeiras páginas, né? Pelo plano da promessa ali de Jesus, que precisava socorrer a humanidade por conta do pecado, né? Então são princípios que a gente encontra nesse livro extraordinário. Embora não tenha um autor explícito, né, não consegue se afirmar categoricamente relacionado a Moisés, mas tem muitas associações, né, muitos teólogos que afirmam justamente o que eu disse agora há pouco, né, que os 5 primeiros livros são escritos por Moisés. Então, diante disso, vamos lá para realmente abrir aqui a palavra. A criação. William, Hum, os próprios judeus, né, associam o Pentateuco por Moisés, né? Não é só teólogos, sim. a origem judaica, né, histórica associa a ele, né? Uhum. Sim, sim, exatamente. Então, nós começamos do começo, Gênesis 1 e 2. E o que nós encontramos ali, pessoal? Vamos
parar um pouquinho aqui. Alguns versos eu vou pedir para que vocês leiam. Vocês fiquem completamente à vontade para interromper também, questionar, a gente discorrer junto aqui, tá bom? O que que nós encontramos de principal aqui, gente, na parte da criação? Nós entendemos ali e vemos muito claramente a questão da perfeição de Deus, né? Ele se preocupa com detalhes, né? Desde das plantas, da água, da forma que foi criado o ser humano, tudo foi muito pensado de forma harmoniosa, né? Como é que a lua aparece, né? Tem o seu ciclo ali, a sua função, né? Como um astro, o Sol de outra forma, senão a gente não teria como sobreviver no nosso planeta, a distância que o Sol é daqui para não queimar a gente. Então, tudo, né, quando você estuda um pouquinho essa parte é, é, mais específica da ciência, assim, você vê que nada é por acaso, né? Como que pode um beija-flor ir lá, uma abelha, os rios nascerem nas montanhas, desembocarem no mar, né? Então, tudo sincronizado, isso não pode ser do acaso, né? Então, a perfeição de Deus já é vista já nas primeiras páginas da Bíblia e como é que os dias também são contados, né? Então, a aplicação é essa, a perfeição e os dias. Então, vamos lá, aqui a gente encontra como que os dias eram contados, né? Houve tarde e manhã e houve o primeiro dia, né? E Deus criou o segundo dia e houve tarde e manhã. Então, como obviamente não existia relógio, né? A separação entre o dia e a noite e um dia e outro era se dado pelo pôr do sol. E é por isso que nós aqui, não sei se todos aqui, mas nós como adventistas, a gente, né, para o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, justamente por conta desta contagem e outros textos. Por exemplo, Levítico 23:32 é muito clássico em dizer que de um pôr do sol ao outro, celebrem o vosso sábado e assim por diante. Então, os dias são contados dessa forma. Pode falar, Mayara, por favor, levantou a mãozinha aí. Não só nós, adventistas, mas como judeus Deus. e os batistas do sétimo dia, que vieram antes do adventista, né? Eles também, de um pôr do sol a outro pôr do sol, contam da mesma forma que nós. E outros tantos, né? Tem muita. Eu tenho depois um dia a gente passa aqui as denominações sabatistas, são muitas, são muitas. Mas as mais tradicionais aí são essas que você citou, né? Muito bem. Lá nós encontramos a alimentação também. O que é que você come? Né? Salgadinho, bolacha, essas porcarias, a gente come às vezes também. Mas lá Deus já disse, né? Qual era a alimentação certa para o ser humano, que tinha acabado de sair do forno ali, Adão e Eva, né? Dá as sementes, as plantas, né, as frutas. Então, tudo aquilo ficou ao dispor livremente para o ser humano comer de uma forma que satisfazesse uma variedade enorme de coisas, né? Então, muitas vezes eu fui vegetariano 7 anos, né? E aí as pessoas me perguntavam, mas o que que você come? Eu falei, é tudo, menos a carne, né? Enfim, mas ali Deus descreveu dessa forma. Então a gente, se for para parar para pensar, realmente tem muita coisa. A gente consegue se alimentar e, sobretudo, gente, né, a alimentação correta, saudável, que vai fazer bem para o meu e para o teu corpo, né? Então Deus já preparou a gente dessa forma desde o começo. Mas Deus também descansou, né? Ele se cansa? Óbvio que não, né? Mas para que foi, Otávio, na tua opinião? Por que que Deus descansou no sétimo dia se ele não se cansa? Pra dar o exemplo pra gente, né? Sobre o sétimo dia do sábado. Porque o ser humano precisa descansar ou é uma máquina que trabalha 24 Não, horas? não, Igual, tem que. Ninguém é de ferro, né? igual a inteligência artificial, os robôs aí, tudo, né? A tecnologia vai avançando, mas o ser humano ainda é de carne e osso, né? Então a gente realmente precisa, igual, ó, o exemplo aqui, igual o celular, né? O celular não precisa recarregar a bateria, né? Nós também precisamos. Então Deus, ele é tão sábio e ele também pede para que a gente pare, né, 24 horas da nossa semana para que a gente fique um pouquinho com ele, com a nossa família. Então, por isso, perfeitamente você abordou aí, por causa do exemplo, né? Que Deus não dormita o guarda de Israel, né? Diz lá em Salmo. Muito bem. E um alerta também, né? Deus já tinha um plano, porque ao criar o homem e a mulher, poderia dar errado de alguma forma, como deu, né? Mas obviamente que não foi culpa de Deus. Então ele já tinha um plano desde o princípio, né? O plano da redenção já estava desenhado, né? Jesus já vinha, já teria que vir para cumprir o seu plano. E então ele finaliza ali o capítulo 1, dizendo da união do homem e da mulher, né? Façamos o homem a nossa imagem, aqui também no verso 26, aqui em Gênesis. Além disso, já fala da Trindade, né? Façamos a nossa imagem. Deus estava falando com quem ali, né?
E aí depois vem lá em João capítulo 14, diz lá, né? Não, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, né? Então Jesus também fez parte da criação. Então tudo isso interligado, né? Mas aqui, finalizando, né? A união do homem e da mulher, né? Para que saiam da sua casa, né? Unam-se um ao outro, né? De forma heterossexual e monogâmica, né? Para que a perpetuidade da espécie continue, mas conforme Deus criou ali no capítulo 2, né? Formação do homem e da mulher. Por isso, verso 24: deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, essa é a criação, né? Os principais detalhes que a gente pode enxergar aqui em Gênesis. Pode falar, Mai. Ali você falou, né, de João, né? Passamos da Trindade. 1 Pedro 1:20 também fala que Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, né? Então, também coloca Cristo ali naquele Jesus no cenário da criação, antes até, né? Uhum, exatamente. Muito bem. Se alguém quiser se manifestar, quiser contribuir, pode ficar à vontade e fala, tá bom? Vou passar agora para o próximo texto, que encontramos na sequência que, já que houve a desobediência, houve a queda, né? Até a imagem é meio feia aqui de propósito mesmo, né? Para mostrar que isso aqui, que eles erraram lá atrás e que também a gente na nossa vida, quando peca, a nossa vida fica meio feia assim, né? Meio não, completamente. Muito bem. Quais são aqui, gente, os principais itens que a gente encontra em Gênesis capítulo 3 no quesito da queda, né? Então, primeiro destaque que eu observei aqui na Bíblia é a primeira sessão espírita, né? Ou seja, Eva estava vislumbrada. Como que ela está conversando com uma serpente? Isso não é possível, né? Mas Satanás é tão astuto que ele se fez, conseguiu se fazer ali presente dentro do corpo de uma serpente e até falava, né? Então não é de se admirar de que eu e você, coitados meros mortais aqui, passamos por enganações muitas vezes. Porque o diabo ele é tão esperto, mas tão esperto, que ele imagine né, Adão e Eva eles eram tão desenvolvidos, muito mais do que nós, né? Imagine a inteligência que eles tinham e conseguiram ser, né? Eva conseguiu ser ludibriada. Imagine eu e você aqui no ano de 2025 com esse mundo que está prestes a acabar, né? Quanto que a gente não pode ser enganado também, né? Então, para a gente prestar muito atenção, né? Mas a primeira sessão espírita aqui, que é um dos últimos enganos, diga-se de passagem, desse fim do mundo, né? É a questão do espiritismo, né? Então a gente pode estudar um dia, certamente vai falar sobre isso, mas a primeira sessão espírita foi ali dentro da serpente. Primeira mentira, né? Diz lá, ó, se você pegar a tua Bíblia, Gênesis capítulo 3, o diabo faz tudo ao contrário, né? Então Deus fala assim: verso 17, capítulo 2: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que vocês comerem, certamente morrerão. E aí vem o diabo e faz o quê? No capítulo 3, verso 4: então o serpente diz à mulher: é certo que vocês não vão morrer, né? Então, mais uma vez, não deram atenção a Deus, estavam ali sendo, né, vislumbrados pelaquela cena e tudo mais, e infelizmente Eva cedeu e o diabo, o pai da mentira, venceu naquele momento. E aí, claro, né? Vem a desculpa pelo erro, né? Ah, mas Senhor, foi ela que me deu o fruto. Adão falou exatamente essa frase, né? E agora, gente, olha para mim e para a tua vida. Quantas vezes a gente terceiriza os nossos erros? Eu tô falando por mim, tá bom? Eu converso muito com a minha esposa a respeito disso. E aí, ó, ela até levantou a mão que eu acho que ela vai me criticar ali. Ele fala assim: ah, Mayara, mas eu errei porque você fez isso. Mas realmente, existem obstáculos, né, pedras no nosso caminho. Mas no fundo, gente, o erro, eu cometo o erro, né? Os outros podem influenciar? Podem, mas é eu que decido. Então, a gente não deve terceirizar os nossos erros. Pode falar, Mayara. O Espírito de Profecia fala aqui, né, na história da redenção, que Eva, de fato, ela foi enganada, a própria Bíblia diz isso em outro texto também, mas Adão escolheu pecar. Só que Eva, o que o Espírito de Profecia fala é que eles tinham consciência da história da queda de Satanás, né? Da expulsão, desculpa, de Satanás, e que Adão não era para deixar Eva sozinha. E Eva, andando pelo jardim, se distraiu, se afastou de Adão, até que ela acabou
vendo a árvore ali. Em algum momento, a serpente, como se adivinhasse o que passava na mente dela, né? Porque, veja, Satanás, ele, igual a gente, ele está há 6.000 anos estudando a humanidade. Acho que só de olhar ele sabe bater o olho, é tipo a mãe num filho, né? A Uhum. mãe bate o olho no filho, já tá ligado o que às vezes tá pensando. Uhum. Então não foi diferente. Ele começou a falar o que parecia que ela estava pensando. Então ela, naquele momento ali, que Adão era para estar cobrindo ela com a sua proteção e presente, ele acabou se distraindo também e deixando ela sair, Uhum. né? Não, não. Se Adão tivesse junto, cumprindo o seu papel, né, de protetor de Eva ali, certamente isso não teria acontecido, né? Uhum. Então, e agora? E depois que pecaram, o que aconteceu? Vamos lá. Era preciso de um plano. E aí vem o plano da redenção, né? Porque a frase diz assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Ou seja, né? Então, a serpente vai causar um certo dano, né? Mas o plano da redenção foi já havia sido desenhado para Deus para poder socorrer o ser humano, né? E as consequências, né, gente? Obviamente, sofrimento, dor, a perda do Éden. Imagine, né, o portão se fechando, os anjos ali fechando a porta, ó, tchau, Adão e Eva, vão embora, pode ficar aí para fora, agora você não pode entrar. Imagine o sofrimento, o choro, né? De ter perdido tudo aquilo que tinha ali de forma livre, de forma, né, linda e maravilhosa que Deus tinha criado. Nós não temos nem capacidade de imaginar como é que era, né? Então você imagina o sofrimento deles tendo perdido a oportunidade de estarem ali para sempre, né? Muito bem, e avançando aqui, fala ali de Caim e Abel, né? E assim por diante, os descendentes de Adão, Matusalém, outros tantos, mas aí eu já dei uma puladinha aqui para Gênesis capítulo 6 a 9, que é uma história muito conhecida, né, de todos nós, que fala do dilúvio. E aqui a gente tem lições muito importantes para aprender, né? Então veja só, a paciência de Deus se acabou. O que diz no verso 6, capítulo 6, verso 6, se você quiser acompanhar na sua Bíblia também. Diz assim: Então, não, verso 5, primeiramente. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente todo mal, desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. A paciência de Deus chegou ao fim naquele momento, né? Mas a graça não, né? Porque ao mesmo tempo que Deus proporcionou o dilúvio, sempre houve um remanescente, né? E já nós vamos concluir aqui, né? Todos sabem da história, quem é que sobrou aqui, mas veja só, a maldade na terra era muita, né? Então Deus teve que colocar a sua mão e intervir, né? Para que a maldade não exterminasse toda a humanidade. Ficaram só um pouquinho ali, né? Então Deus anuncia o dilúvio, mas todos tiveram a oportunidade, porque Noé pregou quantos anos? Você lembra? Quanto tempo Noé pregou? 120. Imagina, 120 anos, para nós é muito tempo, né? Não entra na nossa cabeça isso, porque a humanidade foi se deteriorando, né? Foi diminuindo, foi diminuindo. Então você vê hoje, não existe pessoas que passam de 110, 115 anos, né? Mas naquela época você tem Matusalém com 969, Adão com 950, 930 e assim por diante. Mas Noé pregou e se salvou, mas ele e 8 pessoas somente, né? Então foram o restante do restante, né? Sem Cã e Jafé, seus filhos, as suas esposas e a esposa de Noé. Então foram somente os 8 ali que conseguiram, né? Ou que aceitaram a graça ali e puderam ser salvos. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda aqui. Prazer. Fique à vontade aqui para a gente poder compartilhar o estudo, conversar e tirar dúvidas, tá bom? Estamos começando aqui o livro de Gênesis. Obrigado aí por ter vindo estudar com a gente. Muito bem. Noé também pecou, vocês sabiam? Qual foi o pecado de Noé? Alguém se lembra? Olha só, ele tinha sido salvo, né? Ele e sua família, mas depois, logo adiante do dilúvio, passou aquele perrengue todo com os animais. A arca pousou lá no Monte Ararat e daí estavam todo mundo livre. E o que Noé fez, gente, de errado? Alguém lembra? Se embriagou? Se embriagou? Se Só embriagou. cozidão lá. Ficou loucão, né, irmã Cláudia? Ficou maluco. E daí
quando você estuda sobre a bebida alcoólica e dos efeitos, né, você vê que realmente não existe limite, né? Porque tem pessoas que conseguem administrar isso, né? O cara, ele é consciente, ele sabe que ele toma alguma coisa ali, mas não fica maluco. Agora tem gente que a maioria não consegue. Então é por isso que não existe limite de tolerância, né? Vai fazer um teste de bafômetro lá, já passa de primeira, né? Você não tem um limite mínimo. Então, você vê, né, a inconsequência disso aqui, né? Porque ele tinha sido salvo, a gente não sabe quanto tempo depois, mas ele acabou cometendo esse pecado, né? Boa noite, Larissa, também. Seja bem-vinda aqui no nosso grupo de estudo. A gente começou hoje aqui. Meu nome é William. Fique à vontade aqui para vocês perguntarem, a gente interagir, tirar dúvidas aqui. E estamos aqui em Gênesis, na história do dilúvio, tá bom? Muito bem, então é isso mesmo, Cláudia. A aliança, né? Deus fez uma aliança com ele, não é? Vou colocar um arco-íris, né? O mundo nunca mais vai ser destruído por água. Então você vai sempre lembrar aí, né? Quando você não e toda a descendência, nós inclusive, quando há um arco-íris no céu, representa que Deus teve a misericórdia dessas 8 pessoas, né? Mas também Noé proferiu bênçãos e maldição. Então você vê o relato ali sobre os filhos dele, né? Então quando os filhos viram ele nu, depois que pecou, ele foi lá e amaldiçoou um dos filhos dele, né? Então isso é muito específico, assim, no sentido de que é muito profundo isso, né? Hoje, talvez, para nós não soe muito profundo você amaldiçoar uma pessoa assim, né? Mas, assim, no contexto bíblico, se você entender bem o que significa bênção e maldição, é algo terrível, né? Então ele amaldiçoou o seu próprio filho. Isso é algo praticamente inaceitável, né? Na cultura hebraica, né? E aí também temos a questão da alimentação, né? Nós sabemos ali que a alimentação cárnea ela não era a mais indicada, porque na criação. Boa noite, irmão Roger, seja bem-vindo aqui mais uma vez. E, e a alimentação cárnea, né, passou a ser permitida por conta, né, depois do dilúvio aqui, depois que os animais saíram, mas com restrições, né? Porque lá na frente, quando a gente estudar o livro de Levítico, nós vamos ver quais são as recomendações dietéticas, inclusive para a questão animal. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Ok? Então vamos lá. Gênesis 11. Torre de Babel. Famosa Torre de Babel. História, né, que as crianças também escutam na igreja e tudo mais. Vamos lá. Uma única língua. Olha que interessante. Você que está com a Bíblia na mão aí, pega ali, ó, Gênesis 11, lê o primeiro verso. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Gênesis 11, verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Exatamente. Imagine, Otávio, você não precisava de tradutor para falar mandarim, para falar japonês, inglês, espanhol, né? Era todo mundo se comunicava de forma fluida ali, uma língua só. E aí, eu não sei, né? Se alguém tiver uma resposta melhor aí, mas eu não sei por que que existia uma única língua. Talvez porque Deus quisesse, né, que o seu povo fosse realmente um único só, né? Mas aí, infelizmente, no meio do caminho, muitos foram se perdendo, foram criando outras nações e tudo mais. Mas o fato é que o relato bíblico diz, havia uma só língua naquele tempo. E aonde que é Babel? Já que é a Torre de Babel. Aonde que é esse lugar? Alguém sabe? William, Babilônia, Iraque. Sim, alguém chamou meu nome William. Pode falar. eu chamei, só fazendo um adendo aí, né, que você falou de onde surgiu, né, por que que surgiu outras Aham. linguagens, a gente se lembra que depois, né, pelo que a gente entende, Espírito de Profecia e Bíblia, nós falaremos uma linguagem de novo, né? Todo mundo vai se entender. Isso. Ou no céu nós teremos variedade de linguagem, Aham. visto que Deus entregou essas linguagens para confundir, né, os povos, para impedi-los de fazer um mal maior, né? Agora, Isso. quando o mal for tirado, o pecado não existir mais, eu acredito que nós vamos voltar a falar uma linguagem só, né? Será que eu estou enganada? De forma uníssona, exatamente. Eu também acredito que realmente a gente vai ser, né, uma tribo, uma só língua, um só povo. Então, mas com certeza, nesse momento aqui foi de propósito, né? Que Deus, a partir daqui, mudou a situação, né? Quer ver? Ó, nós vamos ver aqui no próximo tema. Mas a pergunta é onde é Babel? Acho que foi a Mayara que respondeu.
Babilônia, né? O nome Babel significa Babilônia. Mas da onde que a gente pode associar isso? Veja só, Otávio, você que leu ali o 1, leia o 2, por favor, agora. 11:2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Sinar, isso, Sinar. Agora vá lá em Daniel, capítulo 1, verso 1 e 2. Você vai ver que você vai encontrar a mesma frase. O local, Babel, subentenda-se, Babilônia, na terra ou na região de Sinar, é a mesma coisa que diz lá em Daniel, aonde conta a história do rei Nabucodonosor que invadiu Jerusalém, capturou o povo por 70 anos, e a gente já sabe da história. Pode ler lá, se você achar o 1 e 2. No terceiro, capítulo 1. Aham. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e as Tá vendo? colocou na casa do tesouro do seu Deus. Exatamente. Na terra de Sinear, na minha versão diz de Sinar, né? Então é o mesmo local. Então, Babel é ali. E onde é Babilônia hoje? 2025. Nós pegarmos a Iraque, mesma. Oi? no Iraque. No Iraque, exatamente. Então, quem se lembra lá da Saddam Hussein na década de 90, né? O ditador iraquiano, tem lá a capital de Bagdá, tem até aquela famosa frase, né? Quando a pessoa que bebe, isso aí tá para lá de Bagdá, né? Então, Bagdá é uma região desértica, né? Né? Um árido ali. E aí você vê que fica mais ao norte, assim, da capital, que é Bagdá, hoje ali no Iraque, a região da Babilônia é ali. Então você tem, né, certos lugares para você visitar ali e tudo mais, que era a antiga e poderosa Babilônia, que daí lá em Apocalipse ela é espiritual, inclusive, e tudo mais, né? Enfim, a confusão toda. Mas por que que aconteceu isso, gente? Porque o ser humano é orgulhoso, né? Para que, olha só o que que ele diz ali no verso capítulo 11 no verso 4. Disseram o povo: Vinde, vamos edificar uma cidade, uma torre, cuja topo chegue até os céus, e nós vamos nos tornar célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, eles estavam tão orgulhosos, eles falaram: vamos construir algo tão grandioso e vamos botar o nosso nome aqui, nós vamos ficar lembrados para todo sempre, né? Então, o orgulho do ser humano é que fez realmente eles quererem construir isso aqui. Aí Deus falou: vocês não vão fazer, não. Vou confundir vocês, né? Ninguém passou a se entender aquela confusão toda. E, obviamente, o plano de construção não vingou, né? Não foi adiante. E encerra aqui a história de Babel. E a gente entra no capítulo 12. Nosso amigo Abraão, que era Abrão, né? Deus trocou também o nome dele. E a gente tem que lembrar que os nomes bíblicos todos têm significado, né? Todos têm significado. E aí vem aqui a história do nosso patriarca, né? Famoso Abraão, começando ali, né? Qual é o motivo, gente, de Deus ter chamado ele, né? Abraão, sê tu uma bênção. Quando Deus abençoa a minha vida, quando abençoa a tua vida, e quando a gente fala de bênção, a gente geralmente pode associar a questão material e financeira, né? Olha, aquela pessoa é abençoada, olha o carro dela. Não, não é isso, gente. Bênção é um conjunto de coisas. Então, quando Deus coloca em suas mãos, nas minhas mãos, capacidade, intelecto, força de vontade, até questão financeira, de repente, é para que a gente possa usar esses dons e talentos que Deus nos concede para ser bênção para as outras pessoas. E é isso que Abraão foi. Ele foi o pai da fé, ele foi pai de muitas nações, como as descendentes das estrelas do céu, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, é para que Deus abençoe a gente, para que a gente abençoe os outros. Esse é o princípio, né, do chamado deste homem aqui. E para onde que ele iria? Ele não sabia, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, está escrito aqui no capítulo 12, verso 1, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas ele não diz qual era naquele determinado momento. E quantos anos Abraão tinha, gente? Quando foi chamado? 90? Quase. 75. Já era tiozinho, né? 75 anos, já estava ali pela boa, aposentadinho, podia estar lá tomando seu chazinho quietinho, mas não. 75 anos, Abraão, vem cá, você tem muita coisa para contribuir ainda. Eu quero te usar, se você permitir, né? Deus não força ninguém.
E Abraão aceitou, gente. Então ele foi considerado o pai da fé. Está escrito lá em Hebreus, em outros versos bíblicos aqui, a gente conhece muito bem a história. Mas, mesmo ele sendo um homem de tamanha referência até hoje, né? Todos consideram Abraão como um grande provedor, patriarca, pai da fé. Ele também teve falhas, né? Quais foram as falhas dele? Alguém se lembra da meia verdade que ele contou? Irmão de Sara, ou de Sarai. Isso. Ele foi até o Egito, né? Porque a terra estava com fome. Ele foi lá coletar alimento, fazer negócios. E aí chegou o pessoal da cúpula lá do faraó. Opa, quem que é essa mulher bonita aí? Ah, ela é minha irmã. Mas, de fato, era a irmã dele. Porque no capítulo 20, quer ver, ó? Se tiver tua Bíblia aí, você vira lá no capítulo 20. No capítulo 20, no verso 12, em Gênesis, diz assim: por outro lado, ela, Sara, era de fato também a minha irmã, filha do meu pai e não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, na época, certo ou errado, na nossa concepção, obviamente errado, né? Filhos né, se relacionaram ali, filho e filha do mesmo pai, casaram, então ele contou a meia verdade. Mas por que que ele contou a meia verdade? Porque ele ficou com medo, né? O relato bíblico diz ali. Ele ficou com medo do faraó, então ele, né, na dúvida, ele tinha fé? Tinha fé. Nós temos vários exemplos ali. Mas Abraão também foi pecador, né? E ele duvidou depois de Deus em outros quesitos, outros versos para frente aqui. Enfim, ele foi um homem normal como nós, mas ele tinha um chamado especial também, como eu e você poderemos ser a qualquer instante. Muito bem. Avançando aqui na história, Gênesis 13, Gênesis 14 conta algumas histórias interessantes, mas aqui uma bem interessante é capítulo 15, aonde Abraão e Sara, né, recebem ali um presente de Deus, que é o filho da promessa. E veja só, antes de Deus prometer, gente, Deus, sabendo da nossa pequenez, da nossa fraqueza, olha só como começa o capítulo 15 aqui, ó. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, ainda era Abrão, né? Numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu e o teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abraão: Senhor Deus, o que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filhos. Olha só, então, antes de Deus conceder algo, Deus nos mostra, nos manifesta de alguma forma a sua vontade, né? E aí Abraão, no caso, reclama, né? Senhor, mas eu não tenho herdeiro. Olha lá o que que ele fala aqui, ó, no verso 2 aqui, ó. Senhor, eu não tenho herdeiro. O único da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? Era parente ali. É aí Abraão disse assim: A mim não me concedesse descendência. Você me deu um servo aqui, Senhor. Esse aqui é o único. E aí Deus fala assim: calma, Abraão, calma. O que eu tenho para você é muito melhor do que você imagina. E eu vejo, gente, nesse contexto, Deus falando para nós aqui também, sabe? Para cada um de nós aqui. Deus tem o melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente está retendo bênçãos. Eu estou falando por mim, tá? Às vezes né, a gente fica ali tentando fazer do nosso jeito as coisas, Deus fala talvez, mas a gente não quer seguir aquele plano que parece estranho, parece difícil de concluir, né? Mas Deus tem promessas para nossa vida. E aí Deus fala: tá bom, Abraão, eu vou te dar um filho. É isso que você quer? Eu vou te dar um filho. Vai lá, Mai, pode falar. Tem a questão, você falando da aplicação, né, na nossa vida, tem a questão assim, detalhe, Abraão não foi, quando a gente lê, dá uma impressão, né, que ele orou e pediu a Deus, e Deus, demorou alguns anos, mas a gente sabe que ele já era idoso. E outros exemplos também, por mais que Deus tenha algo muito melhor para dar, mas muitas vezes você tem que persistir na oração. Ali, veja José, né, 20, 30 anos, persistir na oração. Isso é uma coisa que eu particularmente entendo parcialmente. Porque, como você falou, Deus tinha um plano melhor para Abraão, né? Que através ia dar um filho mesmo para ele, dele, de Sara, e ia fazer toda a nação que existe hoje de Israel através desse filho. Mas ele teve que persistir na fé e na oração. E até depois de ter tido
Isaac teve que continuar persistindo na fé e na oração. Então, assim, para a gente é difícil entender, porque muitas vezes quando a gente precisa, quer, deseja, sonha algo, a gente precisa para agora, para amanhã, para o mês que vem. E muitas vezes a gente não recebe. E Deus tem planos melhores, mas Ele quer que a gente persista. Então, só esse detalhe, que muitas vezes a gente tem que persistir anos num pedido de Uhum, oração, né? uhum. Muito bem. Alguém pode ler Gênesis capítulo 15, verso 4, 5 e 6, por favor. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Olha só, ele estava lamentando alguns momentos atrás ali, né? Ah, Senhor, não tem ninguém aqui, só tem o Eliezer aqui e tal. E aí Deus falou: Abraão, eu tenho algo melhor para você. Senhor, mas será? E aí saiu para fora da tenda. Olha lá, Abraão, olha para cima, né? E aí Deus didaticamente mostrando para ele ali, falou assim: Ó, tá vendo isso aqui, ó? E aí no final ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado para a justiça. Ou seja, né? Deus, ele carimbou ali né? Ele como, né? A promessa vai acontecer, Abraão, né? E a descendência veio, né? A gente conhece a história, sabe quem é, daqui a pouco a gente vai chegar ali no capítulo 21. Olha ali, Abraão, para as estrelas do céu, você vai ter uma descendência infinita, né? Mas algo parece que não sai muito bem agora. Otávio, por favor, leia agora o verso 12 e 13. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Poxa, mas tava bom demais para ser verdade, né? Ele que pediu uma coisa e tal, e duvidou, daqui a pouco Deus falou, não, vai, então tá bom. Aí Deus fala, vai, vou te dar descendência. E ele ficou feliz, legal. Mas daí logo mais Deus fala, só que a tua descendência vai passar uns apertos aí, cara, né? 400 anos escravizados e afligidos pelos egípcios, né? E aí, faz sentido isso, gente? O que que vocês entendem desse texto aqui, logo na sequência, onde, né? Parece assim, é igual você ganhar um presente que você não espera, né? Ou que você espera, né? Sabe aquele negócio que você fica insistindo, insistindo, insistindo? Eu quero isso, eu quero. Daí acontece. Nossa, que legal. Vou comprar um carro, não é assim, né? Vou comprar um carro, né? Você lutou, trabalhou a vida inteira, daqui a pouco juntou dinheiro, comprou aquele carro que você queria. Primeira volta que você vai dar com o carro, estraga. Não é a mesma coisa aqui? Abraão queria descer. Tá bom, você vai ter um descendente, Abraão. E não é um só, você vai ter muitos. Mas essa turma aí, todos os teus descendentes, eles vão passar por 400 anos de. Parece que não parece que é um balde de água fria que jogou no homem, né? Então, eu já vejo assim, por exemplo, como um filme. Claro que o poder de Deus é muito acima, mas quando você vai assistir, por exemplo, Titanic, que é um filme clássico, tá? Você tá vendo ali a imagem da Rose e do Jack ali, tudo apaixonadinho no Titanic. Cara, é a mesma coisa você chegar para eles e falar, então, o navio vai afundar e o Jack vai morrer. É mais ou menos isso que eu acho que, assim, quando Deus fala o futuro, né? Tanto Uhum. bom quanto ruim. Não é que ele vai causar, mas Sim, ele já está cantando a bola porque ele sabe o futuro, independente da permissividade dele. sim. Aqui eu só não entendo por que que ele falou isso para Abraão, porque para Abraão, tanto faz quanto tanto fez, ele não ia estar vivo mesmo. Uhum. Entende? Então, tipo, Deus contou uma tristeza, uma desgraça que ia acontecer, não sei por que motivo, Uhum. né? Mas quando eu vejo Deus falando o futuro, seja coisa boa ou ruim, eu vejo mais ou menos isso, como uma narrativa de um filme que a gente já sabe o que vai acontecer. Sim. Mas o nosso saber não é sinônimo do nosso querer que isso Uhum. aconteça, da mesma Claro. forma com Deus. Mas faz sentido o que você falou, porque embora ele não sofreu na pele, mas ele também não pode pagar pelo pecado dos outros, concorda?
né? O meu filho José ali, ele não, se eu errar, ele não pode ser punido. Quem tem que ser punido sou eu, né? Então, assim, Deus certamente já vislumbrou isso adiante e falando: olha, Abraão, você é parceiro meu aqui, você tá me obedecendo, você é o pai da fé e tal, mas tem uma galera lá na frente lá que eles vão andar por uns caminhos tudo errado. Então, infelizmente, cara, eles vão ter que passar por umas liçõezinhas ali, mas eu vou estar com eles. Abraão, os teus William, descendentes, né, vão continuar comigo. Pode falar, Fernando. William. É, também, assim, o que a May falou é um negócio bem interessante, porque a Bíblia fala, né, que Deus ele não faz nada sem antes falar aos Servo seus do amigos, os profeta. profetas, né? Uhum. E não só Abraão ficou sabendo de alguma coisa ruim que ia acontecendo para frente, como também outros profetas, né? Ali, Daniel, né? O anjo veio avisar para ele algumas coisas, ele passou até mal, porque ele, meu Deus, ele não dormiu e teve que voltar para explicar para ele. João escreveu tudo aquilo em Apocalipse, daquele monte de destruição ali para frente, né? Então, assim, eu acho que é o modo de Deus. Porque se a pessoa ela está com Deus, ela sabe que por mais horrível que possa ser o futuro para algumas pessoas, Deus é fiel com aqueles que são justos e fiéis, né? e que Uhum. e Deus vai livrar os justos, vai salvar os justos. E então ele também mostra a sorte dos ímpios, porque esta geração que viria após Abraão e que sofreria tudo isso, não foram justos que sofreram tudo isso, foram os ímpios, né? Então Uhum. Deus deixa patente isso. Exatamente. Muito bem, obrigado pela contribuição. E também, turma, fiquem à vontade para opinar aqui. Vamos adiante aqui para a gente não conseguir, para a gente, eu não sei até que hora que vai, mas eu vou tentar deixar não tão cansativo aqui para nós todos, tá bom? Vamos lá, 18 e 19, Sodoma e Gomorra, história super conhecida também, olha lá, ó, pegou fogo e tudo mais, todo mundo já sabe. As cidades estavam pervertidas, ou seja, o pecado as consumia e depois o fogo as consumiu, literalmente, né? Deus precisou conferir, porque olha só que interessante quando fala ali no verso, no capítulo 18 no verso 20, disse mais ao Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Verso 21, eu, Senhor, descerei e verei se de fato o que se tem praticado corresponde ao que estão clamando para mim. Né? Então, assim, né, o povo, por favor, Senhor, olha o nível que está a cidade, vem aqui dar uma conferida. E aí Deus realmente fala: não, realmente. Mas isso aqui, gente, é uma das histórias que a gente tem que lembrar da seguinte maneira. Deus é amor? Sim. O amor supera todos os outros atributos dele. Mas também Deus é justiça. E eu fiz questão de escrever com letra maiúscula, porque apesar do amor de Deus pelas pessoas, mesmo errantes que eram ali, uma hora a justiça de Deus precisa prevalecer, né? Senão nunca vai ter fim o pecado. Deus sempre vai ficar protelando, vai ficar perdoando, mas um dia a porta da graça vai se fechar. Todo ser humano precisa se posicionar. Deus é amor? Sim, até um determinado momento que ele fala assim, ó, o pecado contra o Espírito Santo, né? Não adianta mais você falar, a pessoa não quer. Mas aí entra a justiça de Deus e fala, filho, né? Tá aqui, ó. Você realmente não quis ser salvo, né? E Abraão, o nosso amigo Abraão aqui, ele tentou intervir, né? O que que ele falou lá? Senhor, se tiver 50 justos na cidade, né? O senhor vai poupar? Sim, Abraão, eu sou um Deus de amor. E se tiver 20? E foi testando Deus, né? Até 10. Aí fala, por favor, Senhor, é a última vez que eu tô te perguntando, né? Tenha paciência comigo. Enfim, e Deus deu paciência, né? Deus falou, Abraão, se tiver uma alma viva lá aqui, né? E aí quem que foram essas pessoas que sobreviveram lá, que eram obedientes? Ló e a sua esposa e as suas filhas. Mas que situação, gente, aconteceu com os anjos ali, né? Que foram bater lá na casa de Ló. E aí, né, aconteceu aquele fatídico episódio, né? Do abra a porta, Ló, que nós queremos abusar dos anjos aí. Que coisa absurda. Pode falar, Mayara. Mas tem uma questão também ali, né, nessa fala que você comentou de Abraão. Se tiver tantas pessoas, e se tiver só cinco? Se tiver só cinco, eu não destruo. Você vê que não necessariamente que Ló era alguém justo, sua família, Uhum. né? Você vê que é muito mais, não por eles serem justos, mas muito mais pela intercessão e súplica de Abraão do Sim, que por eles em si. sim. Tanto é que a esposa dele, o coração dela estava onde? Ficou na cidade e ela virou para trás. As filhas de Ló, o que que fizeram? Embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com o pai. E É. dali surgiram duas nações inimigas do povo de Deus, Isso. assim, tipo,
durante muitos e muitos e muitos séculos. Uhum. Então, a questão ali de Ló não era necessariamente dele ser justo. Deus ouviu a súplica e a intercessão de Abraão, mas Perfeito. se não fosse, com certeza eles teriam, eu creio assim, pelo Sim. contexto, que eles teriam Uhum. ficado, teriam Perfeito. sido destruídos. Perfeito. Mesmo que Exatamente. o anjo tivesse chamado, digamos, Uhum. né? Mas se não fosse persistente, eu acho que eles teriam ficado. Sim, e você já adiantou aqui também a última parte aqui, né? Que é os Moabitas e os Amonitas, né? São realmente os dois povos descendentes ali das filhas da impureza. E de novo a bebida ali entrando no meio do caminho e tudo mais atrapalhando, né? Muito bem, vamos lá, capítulo 21, 22. Agora essa história aqui é muito conhecida, né? Aqui que entra a essência toda da fé de Abraão, né? Porque nós todos que temos filhos aqui, quem não tem, talvez, né, vai entender um dia. Mas assim, é inimaginável para nós o que foi pedido a Abraão, né? Vai lá, Abraão, coloca Isaac, pega lá, amarra ele e prova que você é fiel a mim, né? E nasce o filho da promessa. Sara com 90, Abraão com 100 anos, né? E aí a promessa é cumprida, né? Isaac significa riso, né? Sara riu lá daquele episódio, falou: eu não vou ser mãe com 90 anos. Tá aí, ó, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas o nosso amigo Abraão, né, mais uma vez falando, pecador como nós também, mentiu e tal, não sei o que lá atrás, e agora ele faz uma outra arte aí, ó. Ele não esperou a promessa, ele foi lá e se deitou com Agar, que era a concubina. E aí agiu por conta própria. E quem nasceu? Qual é o nome do outro filho? Alguém lembra? Ismael? Tá na tela aqui, ó, Ismael. E qual é a diferença de Ismael e Isaac para a descendência adiante que há de vir? A separação. Os ismaelitas, né, os muçulmanos são descendentes de Ismael. E entre aspas aí, né, os cristãos, né, nós somos aqui da linhagem do Isaac. Então tudo isso lá de trás já vem redesenhando e por isso que tem essa distinção entre um e outro aí. E aonde E é que ele detalhe, foi? Pode- William, desculpa interromper, eu vejo ali, né, quando Deus pediu para dar o nome de Isaac, que significa risada, o filho do riso, eu vejo muito senso de humor em Deus. Eu vejo muito senso de humor, tipo assim, a Sara riu, né? Então agora você vai dar o nome de tipo de risadinha pro Piá. Eu Uhum. vejo Deus aqui nas entrelinhas com um senso de humor muito muito massa. Uhum. Muito bem. E aonde é o Monte Moriá, gente? Que Isaac, coitadinho, foi lá e achou que ia morrer naquele dia. Sabe onde fica o Monte Moriá hoje? Monte Moriá, já viram o Domo da Rocha em Jerusalém? Aquela cúpula dourada, quando você vê a imagem de Jerusalém, tem o Muro das Lamentações, era o antigo templo, tem aquela cúpula dourada em cima, né? O cartão postal lá. Lá é o Monte Moriá, aonde é o Domo da Rocha, onde Isaac levou Abraão levou Isaac. E a gente sabe a história, né? Deus proverá, realmente. E que fé que Abraão teve, não concordam? Né? Nenhum de nós, eu acho que talvez teria capacidade de chegar até esse ponto de levantar ali né, o instrumento e bem na hora, pode parar que você já provou a tua. Pode falar, mãe. Eu acho que você falando dessa questão do filho, né, de Abraão, a prova de fé dele já começa no ouvir a Deus no sentido assim. Ele sabia que Deus não mandava sacrificar crianças. Uhum. Isso sempre foi, desde sempre, abominação para Deus. Sim. Então, imagine se fosse a gente, por exemplo. São dois fatores. Primeiro, Deus mandando fazer um absurdo. Segundo, é o teu eu falando que com certeza ele deve ter tido tentações como a gente tem, né? Ele era humano também. Uhum. Então, assim, Satanás, os anjos tentando na mente dele falar assim: não, não é Deus falando, Deus jamais mandaria você sacrificar um filho. Então, aí entra a intimidade profunda que Abraão tinha com Deus, a intimidade tamanha de reconhecer nitidamente a voz de Deus. Uhum. Intimidade essa que eu vou falar por mim. Eu busco, porque quantas vezes eu sei que eu escutei a voz de Deus, mas assim, até se concretizar aquilo que me foi dito, eu ficaria na dúvida: será que foi Deus ou foi a minha cabeça? Uhum. Depois que eu faço e concretizo, aí eu tenho convicção que é Deus.
porque são coisas que eu sei que não viria de mim, tipo coisas que acontecem assim extraordinárias, né, sobrenaturais. Agora, até aquilo se comprovar, eu duvido, mas será que é Deus? Será que não é pira minha? Será que não é coisa da minha cabeça? E a gente vê no relato bíblico que Abraão não tinha essa questão com Deus. Então, Uhum. ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus que até quando Deus falou algo abominável, né? Porque era abominável o sacrifício de criança, ele, cara, ele nem cogitou. O texto não fala isso. Ele foi e ele sabia, conhecia a voz de Deus. Uhum. O texto aparentemente fala que ele, né, ele foi indo ali, levantou-se de madrugada, né, e ao terceiro dia ergueu os seus olhos E e, não e contou para Sara, né? Não Uhum. contou. Caminhavam ambos ali e tal, e o filho perguntava, né? Onde é que nós estamos indo, pai, né? Ele falou, calma aí, cara, vamos pegar lá, pega o fogo, a lenha aí, ó, né? Deus proverá um cordeiro para o holocausto, filho, né? E ele foi, montou o altar, imagine, tudo, um filme passando na cabeça dele, o filho ali ajudando, né, coitadinho ali, e ele, né, teve que aguentar firme e fez o que tinha que fazer e chegou até onde que tinha que chegar, né? Então ele E o espírito proveu. de profecia fala que ele não contou para Sara, porque ele sabia que Sara podia entrar ali na jogada, né? Uhum, Interferir. O que provavelmente ela faria, né? Qualquer mãe uhum. faria. Fernanda, quer É, E, falar? e ele tinha. Oi, eu, pode falar. e eu ia comentar justamente isso, né? Que tem coisas que Deus pede para a gente especificamente, que a gente não pode estar contando para outras pessoas, que as pessoas podem não entender, inclusive alguns ministérios, né, que a gente desenvolve, algumas ações, né? Imagine Abraão chegando ali na porta, ô Sara, eu vou dar uma saidinha ali, eu vou matar Isaac já que eu volto, né? Então não tem como, é uma coisa assim que é incompreensível para as pessoas. Às vezes Deus pede coisas específicas para a gente, que se a gente falar para as outras pessoas, é loucura. E aí as pessoas acabam atrapalhando, né, a realização do desejo de Deus na nossa vida. É verdade. Isso é muito importante. Agora eu fiquei pensando no que você falou aí, Fernanda, porque mesmo no meio cristão, nós aqui, né, que somos irmãos na fé, pode ser que Deus peça alguma coisa para mim que mesmo todos aí sendo cristãos, tementes a Deus, fala assim, mas esse cara tá meio louco, né? Não é verdade? É o fato. Quem é a pessoa mais íntima que você tem? A tua esposa. No caso, Abraão era Sara, e ela poderia realmente intervir. Já nós vamos ver um caso, é o próximo slide aqui do Gênesis capítulo 27. Aconteceu justamente isso. Deus tinha um plano, mas naquela ocasião, eu não quero culpar a mulher aqui de novo, né? Eva, tal, mas a mulher foi ali e botou a mãozinha ali e deu errado. É justamente isso que você falou. Então, assim, talvez na nossa caminhada cristã, o próprio cônjuge, o próximo irmão da fé, talvez não vai entender por que que a gente. Mas se a gente tiver a convicção que foi o Senhor que pediu, né? E a gente seguir adiante, com certeza a gente vai ser muito mais beneficiado porque a gente está obedecendo, mesmo não entendendo, né? A vontade do Senhor. Aí nós Você vemos quer ver aqui. uma coisa? Ah, Você quer ver uma coisa, só completando, você quer ver uma coisa que está dando muita confusão hoje em dia? É o fato de muitas pessoas sentirem o chamado para ir para o campo e chega, eu quero comprar um sítio, eu quero comprar isso. Você tá doido? Você vai fazendo o que no campo? Não sei o quê. Tudo no seu lugar. Pregar uhum. na cidade e estabelecer a base no campo. Mas quando você fala isso, tá dando aí briga aí entre casais aí no mundo Eu inteiro sei, aí. minha filha, eu sei como é que é aqui em casa, aqui a gente. É verdade, Fernanda, é verdade. É verdade. Mas vamos lá. Capítulo 25 e 26, gente, fala da morte da nossa amiga Sara. Depois Abraão foi lá e casou com a Quetura. Depois vem ali, ele morreu com 175 anos. E aí vem os seus descendentes, né? Os descendentes, os filhos de Isaac, que são Esaú e Jacó. E a história é interessante aqui, né? Isaac William, prepara uma só um bênção. pouquinho. Me passou desapercebida, eu não lembrava. Abraão casou, depois Sara morreu, que velho Casou com Quetura. safado, cara. Já Sim, estava com 200 anos quase. isso. A Bíblia fala aqui, ó, no verso 25, lá, ó, desposou Abrão outra mulher, chamava-se Quetura. E a história de Quetura é Nossa, mas interessante. ele já era E bem aí, idosinho, mas né? não dá tempo dele. Hã? Ele já era bem idosinho, né? Eu acho que, igual você diz, né, Mayara? No meu velório, o William já vai sair casado com a mulher que faz o café no velório lá. É brincadeira, gente. Eu acho que ele não É, estava bem, procurando uma.
Acho que ele não estava bem procurando uma esposa, era mais uma cuidadora, não era, não? Pela É, idade. eu também acho. Pela Mas era idade. comum, né? Ainda é comum. É. Muito bem, vamos lá. Isaac, então, né, Deus, ele prepara a bênção, aí você vê a importância da bênção, lembra-se da bênção e da maldição que a gente falou agora há pouco lá, né, o exemplo do nosso amigo Noé, e aí Esaú era o direito da primogenitura, né, ele teria o direito da bênção. Aí, aqui que é a história que a gente tá falando aí, ó, da influência que a Fernanda e a Mayara comentaram, né, olha lá, ó, a Rebeca, né, com boa intenção, mas ela foi querer ajudar o filho, mas ela ajudou de forma errada, né? Ô Jacó, vem aqui, filho, ó, faz o seguinte, põe essa roupa aqui, ó, teu pai já não enxerga direito, vai lá, né? E ganha a bênção no lugar do teu irmão que tá lá não sei aonde. Então ela influenciou. Então você vê, os planos de Deus a bênção é da primogenitura. Mas a mãe, por algum motivo, ela quis trocar ali o filho e tal. E aí o que aconteceu? Olha lá, ó, a distinção dentro da família, né? A separação, olha lá. Jacó mentiu, já pecou, né? A mãe foi cúmplice dessa mentira, a mãe causou uma confusão toda. Aí vai o Jacó lá e ganha a bênção no lugar do irmão. Aí o irmão levanta e ficou brabo. E o pai, coitado, fez por amor, né? E aí o Esaú, a Bíblia declara lá no verso 40 e alguma coisa ali. Nós estamos no 27, né? É, Mas por que que Rebeca ajudou o Jacó? diga aí. Porque quando ela estava grávida, os dois se pegavam na barriga. Sim, E Deus falou: olha, o mais novo sim, vai mandaram. passar à frente do mais velho. E Sim. aí, quando ela viu toda a situação que o Isaac falou para o Esaú, ó, vai lá, faz uma caça, tal, que eu vou te dar a bênção, se desesperaram, de vez de confiar a Deus, Aham, fizeram igual nós fazemos, aham, né? Tá ali, cara, parece, eu tenho que agir, porque Deus não tá agindo. Olha lá, o cara já até mandou o outro fazer comida que vai abençoar daqui a pouquinho, uhum. vou ter que me virar nos 30 igual a gente, eles não confiaram na Isso, palavra de Deus, né? isso, exato, Como exato. que se Deus não tivesse bênção suficiente para todos, né? Deus tem infinitas bênçãos, né? Não acaba nunca. Enfim, é o verso 41 lá que eu disse, né? Ele ficou irado e odiou o irmão e começou a perseguir. A gente sabe a história da fuga de Jacó, lutou com o anjo e toda aquela história lá, e a desestruturação familiar. Muito bem, daí vamos adiante aqui. Capítulo 35 agora. Estamos quase no finalzinho aqui. As 12 tribos de Israel. Agora começa essa história famosa, né? Então, os filhos de Jacó, já que ele ganhou a bênção, agora segue tua vida aí, cara, né? E foi lá. E só que Jacó também teve várias esposas. Vamos lá, vocês lembram do nome das esposas e das concubinas de Jacó? Vou facilitar aqui, ele teve quatro. Vamos lá, vamos ver quem Bila, acerta. acho que Hã? era uma, Bila, né? Bila. E aí? Raquel e E a Lia, Raquel, Raquel, Lia. Boa, falta uma só. Zippor, alguma coisa assim. Zilpa. Zilpa. Isso. Veja só, Lia foi a primeira, Raquel foi a segunda, Bila a terceira e Zilpa a quarta. Está em ordem aqui, né? Conforme a palavra aqui. Mas Lia e Raquel foram esposas, de fato. Bila e Zilpa eram concubinas, eram servas ali. E qual dessas era a preferida? Raquel. E Raquel. as concubinas vieram porque Raquel não podia engravidar, e Isso. aí ela e a outra, a irmã estava tendo irmão a rodo, né? Filho a rodo, e aí Isso. ela falou: não, então pega a minha concubina, e a outra imitou. Então É, pega a minha também. a outra, a Lia que mais Ah, tem. aqui que tem, Abrão já fez isso, vamos fazer também. Tá ali, ó, né? É a famosa perpetuação dos erros da família, né? Mas meu pai bebia, por isso que eu bebo. Mas meu pai tinha 10 mulheres, por isso que eu também tenho. Não pode, gente, tem que quebrar o ciclo, né? Isso é psicológico, né? Enfim, mas Lia foi a que mais teve filhos, né? De Raquel, a preferida, onde vem o nosso amigo José e Benjamim, os irmãos, e Bila e Zilpa são as duas concubinas que tiveram as outras tribos lá. E quais são as 12 tribos? Está escrito ali no verso 23 do capítulo 35. Vamos recapitular aqui para a gente não esquecer. Vamos lá. Ruben é o primogênito. Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Então são essas as 12 tribos que inclusive tem as suas portas, né, na Nova Jerusalém, o nome deles lá. Então o significado da Bíblia é muito curioso, né, gente? 12 tribos, 12 discípulos,
40 dias Moisés passou né, no monte, Jesus 40 dias no deserto. Então tem muita simbologia numérica, mas as 12 tribos elas são muito representativas, são muito conhecidas, né? Estavam lá na estola sacerdotal, no peitoral do sumo sacerdote, né? As 12 pedras. Então a Bíblia ela é toda conectada, né? E vai até o Apocalipse. E qual que era o filho preferido, já que a mãe preferida era Raquel? Essa é fácil, né? Qual que era o filho preferido do nosso amigo Jacó? Benjamim. Quase. José. Lembra? José? Ele é o Ah, é. preferido. Eu vou fazer uma Benjamim era túnica. o É o irmão mais novo, né? caçula. É. Vou fazer uma túnica para o meu filho. Olha lá, o verso 3, verso capítulo 37. Ora, Israel, né? Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice e fez uma túnica de mangas compridas. E aí a gente sabe a história do nosso amigo José. E aqui entramos na última parte de Gênesis, né? Termina no capítulo 50, então até para a gente terminar o nosso estudo. Mas vamos lá, temos algumas coisas importantes para observarmos da história de José, que é muito conhecida, né? Primeiro de tudo, foi vendido pelos irmãos, né? Já começou ali uma ciumeira. E você vê, né, que você acha que a tua família, a minha família tem problema? Olha aí, a Bíblia inteira está repleta de, infelizmente, né, de coisas tão difíceis. Pais, né, com problema com filhos, irmãos, mãe com filho, aí abandona, o outro bebe, o outro casa com a outra. Então, assim, né, infelizmente a gente vive num mundo de pecado, mas é só pela graça de Deus para que a nossa família seja quebre esses ciclos, né? Como os antepassados talvez fizeram de errado, para que a gente possa ter essa oportunidade. Eu sou testemunha disso, né? O meu pai bebia, era uma confusão tremenda, até o dia que eu entendi, falei, não, não posso, isso aqui é errado, né? E aí me absti, sei lá, deixei de fazer isso, né? Há muito tempo já e realmente vejo que a minha descendência, né, os meus três filhos não vão passar por isso pela graça de Deus, não vão ter um exemplo dentro de casa, né? Pelo menos. Então, Ô, William, hum, é mais ou menos assim, né? Quanto mais a gente consegue se negar, mais bênçãos espirituais, menos problemas a gente enfrenta, né? uhum. Mas não é fácil, né, Fernando? Porque a gente tá acostumado É, com o mais fácil. O ser humano é aquele negócio assim: eu vou acordar, eu vou dormir mais 5 minutos. Aí não vou para academia de manhã porque tá muito cansado. Ah, mas eu vou procrastinar, vou empurrar para tarde o negócio que tem que fazer. A gente às vezes luta contra o básico. Imagine quanto é. questão espiritual de Deus falar, filho, eis aqui o caminho certo, siga, é o caminho estreito. E a gente sabe que o caminho estreito é mais difícil. A gente sabe que a gente tem que abrir mão de muita coisa desse mundo. A gente sabe que a gente vai passar por dificuldades muitas vezes, mas Deus sempre está do nosso lado. É que a gente não quer passar por dificuldade, né? Mas aí entra essa questão, né? Eu li hoje aqui, eu terminei o livro de 2 Coríntios. Paulo falava assim, né? É na fraqueza que a tua força se aperfeiçoa, né? Quando eu estou fraco é que eu sou forte. E é isso mesmo, porque a gente deixa de ser aquela questão de autossuficiência, né? Não, eu que fiz, eu que criei isso aqui. Não, a gente é só meros mortais que pela graça de Deus, ainda estamos vivos, né? Mas que na medida do possível, a gente enxergando o caminho que Deus pede, a gente precisa caminhar. Eu sei que não é fácil, gente. Cada um aqui de nós que está aqui à noite, todo ser humano, tem problema familiar, tem problema financeiro, tem problema de saúde, né? Tem coisas que estão se arrastando há muito tempo que você não conseguiu resolver ainda esse ano e o ano já está quase acabando, né? Mas assim, é um fortalecendo o outro, é oração, se você cair, pecou, levanta, outro dia segue a vida. Não é fácil, né? A gente sabe que a redenção está próxima, mas é só pela graça mesmo para a gente ir avançando dia após dia, né? E o nosso amigo José não foi diferente, coitado. Passou, né? Ele tinha 17 anos, a Bíblia diz, quando aconteceu o episódio, né, teve alguns sonhos, né? A Bíblia fala pelo menos dois aqui quando ele estava com os irmãos, né? E ele falou: Olha, sonhei aqui, pessoal, que tinha um sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. E aí os irmãos contaram: um, dois, três, quatro. Opa, nós estamos em 11 aqui e tal. O que que esse cara tá falando, né? E aí entenderam realmente que a profecia se cumpriu depois, né? O sonho dele. Mas eles não gostaram nem um pouco. E aí o que que fizeram com ele? Venderam para uma caravana de ismaelitas que estavam passando aí e falou: Ó, me dá qualquer coisa e leve esse pirralho aqui e vamos embora. E aí aprontaram, rasgaram as vestes, jogaram sangue ali, entregaram pro coitado do pai lá que já estava velho. Imagine, eu acho que, eu não sei se alguém já teve esse desprazer, né? Mas eu acho que é assim, gente, perder o teu emprego, sei lá, ficar doente, ter um problema sério aqui e ali que você não consegue resolver, eu acho que tudo isso a gente aguenta o tranco, né? Mas assim, perder um filho, eu não quero nem imaginar como é que é.
Aí você imagine agora, né? Jacó lá, os caras, ó, pai, tem uma notícia meio ruim aí, você tá preparado? José morreu. Imagina, gente. Eu acho que eu nem eu acho que nenhum de nós consegue, né? Espero que nenhum de nós tenham passado por essa situação, mas deve ter sido tão angustiante para ele, né? E a Bíblia fala que ele amargamente, né, lamentou ali. E lá o coitado do José foi injustiçado, né? Recém chegou lá, botaram ele para fazer uns negócios lá, e a esposa do Potifar já deu em cima dele, coitado, foi preso injustamente, não fez nada errado. Mas Deus tem um plano, gente. Mesmo no meio da dificuldade, Deus encontra algo que surpreendentemente, né, ninguém imaginava que nem ele imaginava que ia acontecer isso. E aí ele saiu de lá, né? O copeiro ajudou ele lá, lembrou-se dele, demorou um pouco, né, mas lembrou dele. E aí falou, cara, tem alguém aqui que sabe interpretações, então manda chamar esse cara aí. E aí vem os sonhos, né? Capítulo 41 ali fala do sonho das vacas, das espigas, né? E aí o faraó começou a acreditar em José e falou, opa, esse aqui é diferente. Esse aqui não é um dos nossos, mas nós vamos botar ele numa posição aqui, né, de destaque. E aí José foi subindo de cargo até chegar a ser governador do Egito. E ali, gente, o que que ele fez? Ele deu uma aula de administração, né? Olha, pessoal, nós vamos ter fome, então vamos estocar aqui nesse armazém. Você trabalha aqui, você vai pegar lá, você. Então organizou, orquestrou tudo ali. O faraó, acho que só de camarote assistindo, né? Com aquele prazer, falar, olha só o que que esse cara tá fazendo, né? E aí Deus realmente se revelou, sempre esteve com ele, né? Mas se revelou de forma plena, inclusive para os ímpios, né? Inclusive ali para os egípcios aí que não criam em Deus. E aí o nosso amigo José, né? A história ali continua que ele foi governador quando ele tinha 30 anos de idade. Então veja, dos 17 aos 30 ele sofreu. E daí dos 30 que a vida dele começou a caminhar. E aí o final da história, né, a partir do capítulo 42 ali, onde os seus irmãos descem até o Egito para pegar comida, a fome era muito grande, e aí acontece todos aqueles episódios que ele começa, né, ninguém reconhece ele, depois reconhece, ele se revela, e aí tem aquele episódio que ele testa os irmãos também, né, para ver a fidelidade dos irmãos, esconde lá o copo lá no, na bolsa lá, enfim. E aí chega até o grande dia que ele se reencontra com seus irmãos e com seu pai, né? E ali completa a história de sucesso de José e da família de Jacó, né? Depois de tanto perrengue aí, eles chegam a um momento de prazer. E aí Jacó falece ali no capítulo 50, né? Tem o enterro ali de Jacó e encerramos ali uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, o livro de José. E aí termina com a morte do próprio José, né? No capítulo 50, lá no finalzinho, verso 22 em diante, diz assim: Disse a José aos seus irmãos. Não, verso 22. José habitou no Egito, e ele na casa do seu pai viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Verso 24: Disse José aos seus irmãos: Eu morro, porém certamente Deus visitará e vos fará subir dessa terra que jurou para dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram ele e o puseram num caixão no Egito. E aqui nós terminamos Gênesis, com 50 capítulos em uma hora para a gente revisar não é fácil, mas eu acho que a gente conseguiu ver aqui várias histórias, histórias marcantes, histórias que a gente sempre se recorda, outras talvez a gente tenha visto hoje aqui um pouquinho mais de profundidade, mas agora eu queria que vocês pudessem comentar, né, um pouquinho a respeito disso, das histórias, do que você precisa entender sobre isso. Vamos lá, quem quer falar um pouquinho? Vou escolher o Otávio. Vai, Otávio. Que história que você gosta aí ou gostou de ouvir dessa, que mais te chama a atenção, né? Para mim, eu acho que de Abraão ali, José é muito, a gente se simpatiza muito, é muito boa a história, né? Mas eu acho que do Abraão é pelo momento difícil que ele passou ali, sabe? Eu gosto muito da história de José, que dá um bom exemplo de caráter, que até no Patriarcas e Profetas, na página 129, fala assim: Um caráter reto tem mais valor que ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode alcançar uma elevada posição.
É. E esse caráter a gente só consegue dependendo totalmente de Deus, né? A gente vê isso em muitos personagens da Bíblia. Uhum, exatamente. Muito bom, muito bom. O caráter tem que ser testado, né? Afinal de contas, todo mundo fala, não, eu sou bonzinho, eu sou... mas na hora que o fogo pega lá, que a gente vê quem é de verdade né, do Senhor, né? Não é fácil, gente. Eu tento todos os dias me perguntar, né? Estou fazendo certo as coisas? Estou nos caminhos de Deus, né? Mas tem dias que é difícil. Tem dias que é muito, né? Então, o caráter nosso ele tem que ser testado realmente, diariamente. Ele é provado, às vezes, no fogo, né? Igual tinha uma lição da escola sabatina, acho que faz um ano e pouco atrás, que era provados pelo crisol, né? E tinha até na capa assim um fogo derretendo o ouro ali, né? Então dói, né? Dói, a nossa transformação dói. Eu cheguei a Deus pela dor, né? Eu tive que passar bastante dificuldade para poder entender e falar, realmente Deus existe, Ele está comigo e tal, mas espero que não precise passar por isso de volta, né? Então por isso é um aprendizado e uma constância manter a fé com Ele todos os dias. É muito interessante nesse contexto todo, né? Nesse início todo, na verdade, é da vida do começo ao fim. A gente vê a fidelidade, né, de Deus. No começo, ali com Adão e Eva, né, era para ter morrido. Então, o que Deus fez? Né? Mudou a história, mas foi fiel com eles. Não deixou que eles morressem e deu uma segunda chance. E Uhum. assim, o restante da história também, né? Com Abraão, agora com José, a mesma coisa. Ó, com José, com José, a mesma coisa. Então, assim, é uma certeza que a gente tem, né? Da fidelidade de Deus. Uhum. Muito bem. Os homens aí mais, o Jorge, o Lúcio, e daí a gente fecha com as meninas ali. O que vocês querem falar alguma coisa? Tá de boa? É importante a gente analisar desde o princípio, né? Lá, Adão e Eva, nós tiramos algumas conclusões para nós, para o nosso dia de hoje. Quando Eva se distanciou de Adão, a gente pode notar, não por ser, porque mulher, né? Mas a mulher, ela é muito motiva, né? Ela pensa e ela já quer fazer, né? E já o homem já ele é mais seguro. Ele pensa, peraí, vamos analisar para ver se vai dar certo para nós fazer. Eu vejo isso dentro da minha casa. Minha esposa é muito motiva. Ela pensou, não, vamos, eu digo, calma, vamos se acalmar. Então, assim, ó, pela distância da Eva, que ela deixou Adão mais para trás, isso levou mais fácil ao pecado. Então, por isso que eu penso assim, hoje, numa vida conjugal, é muito importante o casal estar unido, estar andando junto, fazendo, planejando, orando, buscando. E isso motiva os dois a um planejamento, principalmente na nossa vida espiritual, para nós, como nós somos escolhidos por Deus para fazer a obra do Senhor, é muitíssimo importante o casal estar sempre unido. Uhum. Exatamente. Muito boa a contribuição, irmão Lúcio. Obrigado, viu? Muito boa mesmo. Mais alguém? Cláudia, Fernanda, Larissa, Jorge, que na semana que vem nós vamos fazer, então, Êxodo, né? Vamos entrar ali nas leis e tudo mais. Mais de Gênesis é isso. Então, William, também ali na história de Noé, né? Quanto tempo às vezes Deus pede alguma coisa para a gente realizar e às vezes a gente não vê o resultado imediatamente, é o que eu estava falando agora há pouco, né? Uhum. Pregar por 120 anos por pessoas que não estão interessadas na sua pregação, a gente traz isso para o nosso dia de hoje. Por exemplo, eu batalho ali com as pessoas que trabalham comigo. Às vezes está Uhum. falando com a pessoa está bocejando na sua cara, mas a gente sabe que a gente tem uma missão e Deus falou para a gente fazer o ID, a gente tem que fazer.
Aí a gente, como você falou aí, a gente é só ser humano, a gente fica naquela coisa, será que está dando certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo que Deus pediu para mim? Então a gente fica assim numa situação meio que difícil também, né? Mas como o Senhor Deus ele promete, né? Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o recolherás, né? Também Uhum, a gente tem que estar falando com as pessoas, mesmo que a gente veja nelas desinteresse. Porque uhum, assim como você falou que você veio pela dor, né? Eu uhum, calculo que antes de você vir para o Senhor, algumas pessoas já falaram com você, já tentaram explicar alguma coisa, mas no momento oportuno, Deus deixou com que coisas, infelizmente, coisas ruins acontecessem com você, uhum. para que aquela semente que foi plantada pudesse germinar. E nós Exato. temos que ver isso na nossa missão nos dias de hoje. Hoje está difícil demais. A gente fala, as pessoas não têm interesse, não prestam atenção, etc e tal. Mas algumas coisas vão começar a acontecer no mundo, né? Já estão acontecendo, e Deus vai fazer isso aumentar de intensidade. E que aquela semente que nós jogarmos hoje, por isso que é tão importante a gente falar, não deixar de falar, aquilo que nós falarmos hoje que a gente está pensando que não está dando resultado, de repente, por causa dos atos, das realizações de Deus, ela germina ou pelo amor ou pela dor, né? Uhum. Até que a porta da graça se feche, né? Como aconteceu ali. Deus é amor, a frase que eu coloquei, né? Lá de Sodoma e Gomorra, mas Deus também é justiça, né? Ele é justo juiz. E aí todo mundo, né? Depois lá na eternidade, no milênio, quando, como diz Apocalipse 20, os livros da vida serão abertos e todo o joelho dobrará, né? E dirá: Deus é justo, porque olha lá o fulano tal, realmente Deus deu tantas e tantas infinitas, né, possibilidades e oportunidades, mas a pessoa não quis, né? Então, infelizmente, muitos hão de se perder, mas também a boa notícia é que o céu será povoado por milhares e milhares, né? Então, é a Mais nossa uma, esperança. Todos nós mais um, estejamos lá, né? mais uma, mais uma situação aí que eu quero colocar também. Quando o cristão ele tem oportunidade de falar, mas porque está tudo muito bem, mas se eu for falar, a pessoa pode ficar triste. Aí vem a consequência. Quando você entende que você tem que falar ou não para algumas coisas do mundo, aí é que você começa a sentir a perseguição em cima de você. Quando É. você decide não, o inimigo fica muito furioso. Meu Deus, e ele usa a pessoa muito próxima de você para te irrar mais ainda. É. Então, e esses dias eu estava lendo aqui, tá em Coríntios aqui também, Paulo fala assim, ó, sejamos ousados ao pregar, né? O que que é isso? É destemidos, né? A gente tem esse negócio que arde no nosso coração, a gente sabe que Jesus é o Salvador, que as pessoas precisam fazer o que é certo, né? A gente tem que pregar com coragem. Não é fácil pegar um microfone, não é fácil, né? A Fernanda falou no trabalho, o Otávio né, com algum amigo, ou sei lá, na tua vizinhança, não é fácil. Às vezes a gente quer colocar para as pessoas, né? E a gente faz, não é proselitismo, né? Não é assim, ó, eu quero que você seja adventista, se batize lá na minha igreja. Se a gente pensar dessa maneira, já começa errado, né? Então, Deus tem filhos em todos os lugares do mundo, mas a luz que chega, né, para alguns é mais clara do que para outros. Então a gente quer que as pessoas sejam salvas. A gente não faz isso aqui, né? Estudo bíblico, orando uns pelos outros, indo na igreja. A gente não faz isso porque a gente não é pago para isso. E mesmo se fosse pago, né? É incoerente isso, né? Tem que fazer por amor. Mas a gente sente a necessidade, a gente vê aquele parente nosso, né? Aquele familiar que tá perdido, que tá lá, coitado, não vai para frente nunca. E você fala, cara, eu tenho uma esperança para você, é Jesus. Não, eu não quero saber. Dói no nosso coração de saber que às vezes é um familiar muito próximo, né? Um irmão, um pai, uma mãe, enfim, né? Eu tenho né, alguns exemplos da minha família aqui que, poxa, se eu pudesse, né, dá vontade de gritar, por favor, escute o que eu tô te falando, leia a Bíblia, mas as pessoas não querem, né? Então faz o que pode, como ser humano, né? A gente não pode obrigar ninguém, nem Deus pode, mas é orando pelas pessoas, como a Mayara falou agora há pouco lá no caso do Abraão e de Ló, né? Pela intercessão através de outras pessoas, Deus pode também, né, trabalhar no coração e essa pessoa um dia estar lá na glória também junto conosco, né?
Muito bem. Mais alguém para contribuir? Ou podemos então nos despedir aqui? 10h25. Por mim, eu ficava mais um pouco ainda, tá muito bacana aqui, mas fiquem à vontade, tá bom? Jorge, Larissa, tranquilo? Então tá, vamos fazer uma oração final, então? Otávio, você é o meu amigo mais jovem dessa sala, pode finalizar, por gentileza, com uma oração para que Deus nos abençoe e nos dê um sábado feliz? Vamos Com lá? certeza. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa semana, obrigado pelo sábado que temos para descansar que o Senhor nos deu. Obrigado por esse nosso estudo agora, que nós aprendemos bastante coisa e que continue assim sempre. Nos abençoe. Nos dê uma ótima noite de descanso agora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado. Gente, obrigado por terem ficado aqui um pouquinho, né? Eu sei que às vezes fica um pouquinho tarde, mas é o horário que a gente encontrou aí ao longo desse ano para a gente poder montar, né, esse bate-papo, sempre às sexta-feira, às sextas às 9 da noite. Vocês estão convidadíssimos para, né, trazer mais pessoas se quiserem, fiquem à vontade. Então, semana que vem nós vamos para o próximo livro, que é Êxodo, né? E eu vou mandar esse material que a gente abriu. De repente, se quiser estudar com calma depois, relembrar. Então, né, vamos gravar o vídeo aqui, vamos deixar disponível para quem quiser. Então, assim, para compartilhar aí e nos ajudarmos uns aos outros, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer dúvida aí, estou à disposição também. E nos encontramos então na sexta que vem, se a graça de Deus nos permitir, tá bom? Grande Amém. Amém. abraço, tudo de bom, Deus abençoe, um ótimo sábado para todos, viu? Tchau, Amém. Feliz sábado para todos. Amém. Feliz amém. sábado. Maranata para Tchau, todos aí. amém.